Que delícia ter você de novo, Selenita. Eu também gosto de estar aqui. Que pérola você trouxe hoje? Diamante, né? Não é nem pérola. Eu fiquei pensando, depois do medo, né, que nós falamos, a gente falar sobre viver e deixar viver. Muito bom. Porque tem gente que vive e não deixa o outro viver, né? Exato. E isso atrapalha emocionalmente a gente. Porque acho que a gente foi educado a tudo ter um porquê. Então eu procuro uma justiça própria, um entendimento próprio sobre as situações. E muitas vezes aquele entendimento está certo. Mas eu penso que na maioria das vezes, se a gente não perguntou, a gente não sabe. A motivação que a pessoa está vivendo. A motivação interna da pessoa, ou até externa, do seu propósito, do seu próprio objetivo de vida. E quando a gente se intromete na vida do outro, é como se a gente assumisse, compartilhasse com ele a responsabilidade caso esse comportamento não esteja adequado, não esteja funcional. Quando eu quero deter a pessoa, eu acabo assumindo responsabilidade junto com aquela pessoa por aquilo que ele está fazendo. Então, o ideal é a gente procurar viver bem a nossa vida. Viver plenamente, Jesus Cristo fala. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância. Isso é viver plenamente. É viver consciente dos seus sentimentos, viver consciente da sua história, viver consciente que todos nós temos dificuldades e a nós cabe ter um movimento de aceitação para com o outro, e esse movimento de aceitação para com a realidade do outro vai providenciar para mim uma libertação daquilo que o outro faz. Se eu fizer isso verdadeiramente, por que a libertação do que o outro faz? Por exemplo, um exemplo bem fácil da gente entender é a mãe de um drogado, a mãe de um menino que assume a homossexualidade, a mãe de um filho que tem um comportamento marginal. Enquanto a mãe quer salvar aquele filho, quer deter aquele filho, ela está compartilhando com ele a responsabilidade do que ele está fazendo. E quando deixa, ele vai arcar com sozinho as consequências. Então, quando se criou a codependência, é um tema que eu quero falar também aqui, quando se criou a codependência, que é eu ser feliz a hora que o outro está feliz, eu ficar triste a hora que o outro está triste, o outro usa droga, eu perco a direção da minha vida. Então, essa codependência impede que o outro assuma a responsabilidade do que ele está fazendo sozinho. Então eu estou compartilhando, querendo, brigando. Parece até que não é vontade de Deus. Eu penso, quando eu escuto as mães falando e discutindo isso, que não é possível que isso seja vontade de Deus. Eu sou a mãe, eu que pari, eu que sou responsável. Mas não é verdade isso. Isso é muito bom você falar. E não é só para quem é marginal, quem é usuário de droga, quem é rebelde, mas aquele filho que está na igreja, aquele filho que tem fé, que é obediente aos pais, porém, em algumas áreas, né? Algumas áreas da vida fazem uma besteira muito grande. A mãe e o pai assumem as consequências para ajudar o filho, e daí completa, eu quero que você diga.
Porque o pai e a mãe acham que por ser filho. Aí o filho tá com 40 anos, faz uma besteira, chega para os pais e pede ajuda para sanear a consequência. E os pais, então, pensam igual você acabou de falar. Ah, mas eu sou mãe, Deus quer que eu ajude. E, na verdade, eu vejo, pensando no drogado, se você pagar a dívida dele com o fornecedor dele, ele vai ter crédito. E aí ele vai usar o crédito dele. E daqui 1 ou 2 meses, ele vai estar de novo te procurando. E você já conhece essa história. E muitas vezes até o próprio, quando você paga, o próprio fornecedor vem na sua casa quando o seu filho está devendo e ameaça. Já sabe que tem alguém patrocinando e que tem que ter responsabilidade com aquilo. E aí, quando você paga... Voltando ao filho que não usa droga, mas o filho que está desempregado vai para um agiota ou vai jogar, cartear jogo a dinheiro e perde mais ainda do que estava precisando ganhar. E os pais vão com medo do agiota, vão com medo, porque o agiota e o traficante é a mesma coisa, né? Ah, sim. É o mesmo risco. Aquele jogatina da sala de jogo também vem para cima igual, né? Se você abrir o crédito dele novamente, ele conhece esse caminho e ele sabe onde pedir ajuda. É que nem o cartão de crédito. Eu já fiz essa experiência de um filho chegar para você e falar assim: nossa, eu estou devendo tanto no cartão de crédito, mês que vem eu vou dever tanto, no outro mês eu vou dever tanto. Aí você, com um coração bom, fala assim: ai, filho, vou tirar da poupança, aquela poupança que você fez com sacrifício, aquela poupança que é uma garantia sua também, e você paga aquele cartão de crédito. O que acontece? Vem de novo. Vem de novo, vem de novo. Porque você é uma missionária. Você é. Você tem entidade, você faz todo esse trabalho há 30 e poucos anos. 37 anos. 37 anos, quase 40 anos. Eu, sendo missionária na igreja evangélica, também constantemente vem mães, hoje aconteceu de manhã, vem mães com filhos de 40 anos, de vários tipos. Um é porque droga, outro porque está preso, outro porque é normal estar dentro da igreja, mas está desempregado, tem o casamento para sustentar, tem filhos na escola, etc, etc. Mas estão ali levando esse tipo de compromisso dos pais arcarem com as consequências dos erros e ajudar. E aí nós temos que viver e deixar viver. Pôr em prática. Isso é um lema dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Viver a minha vida conhecendo meus limites, conhecendo o que me faz feliz, cuidando bem de mim, fazendo compras que às vezes eu não faço para deixar um dinheiro guardado de resguardo, às vezes, para um filho, porque você sabe que ele vai precisar. E quando as pessoas são separadas, elas querem também que o ex-parceiro cumpra de algum jeito com aquele gasto que ela está tendo com o filho, que ele está tendo com o filho, independe, tanto a mulher quanto como o homem entram nesse jogo e que tira a alegria da vida, tira a alegria da nossa vida, porque a gente tem um prazer em dar. E aí a gente tem o desprazer de saber que dali
1 mês e meio, 2 meses, aquela dívida aconteceu. E aí você pergunta, não existe muitas vezes resposta. Ah, não sei, gastei. Quer dizer... Eu falei para você no início do podcast, nas entrelinhas, esse nome é mesmo, nas entrelinhas. Eu falei que eu não ia te interromper muito, mas você traz esse tema e fala isso, é impossível eu não te confirmar que você está vindo com uma mensagem absolutamente intuída por Deus. Então, nós temos que ter até a coragem, temos que ter a coragem de falar não. De falar não, de deixar a própria pessoa arcar com as consequências do que ela fez como escolha. Não foi você que escolheu fazer conta no cartão, não foi você que escolheu fazer trocas com o traficante, não foi você que escolheu o que ele está fazendo na sua igreja ou por trás sem conversar com o pastor. Não foi você. Na época dos nossos pais tinha muito suicídio? Não tinha. Hoje, a geração dos nossos filhos e a nossa geração é uma geração de suicidas em grande escala. De 50 anos para cá, aumentou muito. Aumentou muito, mas por quê? Inclusive na juventude, né? Na juventude, sim, porque se os pais não ajudam, eles ameaçam, então eu vou me suicidar, e o pai sai correndo. Espero que você não esteja enfrentando e talvez de posse dessa informação você possa ajudar algumas pessoas. Eu não gosto de falar de algum tema e de não trazer uma proposta, uma solução. Eu penso que a gente tem que aprender a entregar nas mãos de Deus a nossa vida, a vida daquela pessoa. E entregar não é uma palavra, deixar. É o coração que entrega. Não é deixar. É o coração que entrega. É saber que Deus pode agir a hora que você sair da frente. Exatamente. E essa ação de Deus, às vezes não é como eu penso. Me veio agora um caso de uma mãe, ela morava atrás da igreja Santa Terezinha. E eu atendi, conversei com ela sobre a entrega. E ela tinha o menino tinha 19 anos, então ela dizia que agora ele poderia ser preso. Que antes ele não seria preso, porque era de menor. E que agora ele poderia ser preso. E aí ela foi no sacrário e entregou a vida daquele filho. E ela disse que ela sabe até a hora que ela fez isso. Que era entre ela ter limpado a casa e o começo do almoço. Umas 10h30 da manhã, ela foi lá e entregou aquele filho nas mãos de Deus. E ela, então, voltou para casa. Ela voltou para casa, o telefone tocou, ele estava preso. Tinha acabado de ser preso e a polícia estava chamando a mãe, embora ele era de maior, a polícia estava chamando a mãe para ir na delegacia com ele, porque ele estava passado. E ele tinha roubado um relógio caro, mas ele estava com o relógio. E aí a resposta dela foi: eu não vou. Ele é de maior e responde pela vida dele. Para quem não conhece, Selenita é missionária da Igreja Católica Carismática, que sempre levou os católicos à busca do batismo e poder do Espírito Santo. Foi assim que eu conheci Selenita. E é o Espírito Santo. Eu não era Santo. católica mais, eu era evangélica. Quando conheci Selenita, fui ver com os meus próprios olhos
ela levando um grupo carismático católico à busca do Espírito Santo e do poder de Deus. É lindo isso. Eu acredito que é isso, você receber essa força que vem do alto, que garante que você possa suportar esse momento na sua vida. A sua preparação é aceitar os limites seus. Eu sou mãe, o outro é filho. Eu sou esposa, o outro é esposo. Quando eu me coloco no meu lugar, ali eu sou abençoada. É ali que Deus derrama a sua graça. Então, eu preciso, na minha família, encontrar o meu lugar. Eu sou a mãe, tenho o poder de mãe. Meu marido é pai, tenho o poder de pai. Por mais que eu queira, por mais que eu faça bem, eu não sou pai. E se não tiver pai, vai ficar em falta. E eu não posso fazer nada. Eu não posso me sentir culpada porque o meu filho não tem contato com o pai porque ele não quer. Eu faço a minha parte, faço tudo que está ao meu alcance. Mas eu sei que eu tenho meus limites, porque eu sou mãe. E tenho que deixar meu filho viver as suas escolhas. Viver a sua experiência. Viver a sua experiência. Não tem como eu viver o que é desagradável no lugar do meu filho. O meu amor não consegue fazer isso. E se eu fizer isso, ele não cresce. Ele não cresce. Ele vai continuar criança. Eu recebo homens para internação com 45, 50 anos, com o cabelinho cortado de tigelinha. Sabe esse cortinho que menininho usa, assim, que deixa compridinho, assim, aqui na frente? Cortado de tigelinha. Não sei nem como é que chama agora esse corte, mas é um corte de criança. Fora os cortes de jogador de futebol. Exato. Tem esse de criança. Exato. E aí, eu falo assim, será que é só o corte que é criança, de infantil? Não. O corpo fala, né? Não. Você vai conversar Personalidade. e você vê que é um homem que às vezes até viveu na rua, porque a família cansou. Mas não, quando mandou ele para a rua, não deu um suporte emocional antes dele sair. Então, vamos dizer, ele está adulto, ele faz sexo como adulto, mas a maneira como ele faz as coisas é infantilizada. E para a glória do Senhor Jesus, ele cresce rapidinho. Cresce na entidade. Cresce. O processo demora 6 meses lá, pode ficar até 9, mas a gente observa que a grande maioria faz essa equiparação da idade biológica com a idade psicológica. Então, é muito rico. E ali dentro são poucas coisas que a gente pode ensinar ele a arcar com a responsabilidade. Mas nessas poucas coisas, que não são grandes coisas da vida, mas aquilo que está acontecendo no relacionamento dele com outras pessoas, porque a recuperação se dá em comunidade. Eu acredito nisso. Sim. Como não é isolado. A drogadição se dá em comunidade, a recuperação também se dá em comunidade. Então, na convivência em comunidade, ele reaprende as regras, reaprende a ser funcional, ele volta para casa entendendo o que a mãe fez ou o que é necessário pôr como limite para aquela esposa, para aquela mãe ou para aquele filho, para que ele possa crescer. Nesse momento da internação,
na comunidade terapêutica ou na intervenção de Deus, na consequência dos atos da pessoa, ou em qualquer outra situação que a pessoa tem que estar sozinho consigo mesmo e dar um break naquela dinâmica que ele estava, ele para pensar e se avaliar. Porque, na verdade, são todos inteligentes. Ah, sim. Pode ser infantil, mas que são inteligentes, são. São inteligentes. E aprenderam muita coisa que nós não aprendemos. Eu não aprendi. Nossa. Eles falam, eu falo assim, nossa, graças a Deus. Não precisei aprender dessa forma aí. Né? Eu estou aprendendo com a experiência do outro. E eu falo muito isso, aprende com a experiência do outro. Porque se nós olharmos nossos pais, nossos avós, a gente vai ter uma noção de como eles colocaram os limites. Pensando no seu avô, vamos pôr. Você sabe o que seu avô faria e o que seu avô não faria. Exato. Como que você sabe? Porque ele deixou claro. Então, se um filho vem pedir ajuda, é porque ele sabe que pode pedir ajuda. Olha que coisa. Ele sabe. Ele sabe que pode pedir ajuda. E às vezes pede ajuda para coisa que a gente sabe que não é legal. Que não é bom. Que não é um fruto do Espírito Santo. Vou dizer assim, numa linguagem espiritual, que são coisas do mundo que ele pede ajuda. E a gente acredita que se a gente estiver junto, a gente vai conseguir deter. Mas isso também não é verdade. Um dia na ápice, no meu escritório, chegou uma mãe indicada por uma pessoa da minha igreja. E essa mãe não sabia o que fazer com o marido. Por quê? O filho estava preso no distrito, não estava nem na penitenciária, estava no distrito policial aqui. E estava devendo R$3.000 de droga, e não era a primeira vez, dentro da cadeia. Existe a venda de droga. E daí, o marido dela brigou com ela e disse: você não vai mais atender o telefone. E vinha ligação no celular dela de dentro da cadeia. Fica aqui registrado isso. E daí, porque o sistema prisional está completamente... Ainda vou levar isso na Câmara dos Vereadores. Apesar que não é eles que decidem sobre isso, né? Sim, mas eu vou levar essa notícia para que hajam com relação à cidade. Que haja um secretário de segurança pública envolvido. Precisa. Então, o que acontece? Porque tem muito sistema prisional aqui em volta. O que acontece? Essa mãe, pressionada pelo sentimento, estava querendo saber comigo, foi ali para ter um aconselhamento, para ver se ela deveria separar do marido para poder ajudar o filho nessa condição, porque o marido estava impedindo financeiramente e estava uma coisa terrível dentro de casa. Uma pressão, né? Uma pressão. E ela queria, então, orientação se ela deveria separar. Porém, o marido tinha falado que se ela fosse separar dele, ela que fosse embora, que ele não ia sair da casa, ela que fosse arrumar uma casa para ela. E ela veio se aconselhar comigo. Eu falei assim: você já imaginou você ficar sem seu marido, que é o pai que deve ter autoridade sobre esse moço, que não é mais criança? Você vai ter que pagar aluguel, ainda continuar trabalhando para sustentar ele lá? Na cadeia. Na cadeia? Ela acha correto. Ela acha correto. E ela voltou
Depois que eu dei a bronca nela e disse que o marido estava certo, ela voltou? Não. Não. Não, é difícil. É um treinamento, é algo que acontece no tempo, é um processo. Então, na convivência diária, o viver e o deixar viver é não se meter nos problemas alheios. O que aconteceu com o filho adulto é problema dele. E o que aconteceu com o filho pequeno, de 5, 6 anos? Aí é sua obrigação ajudar, dar o treinamento, fazer o que é possível. Mas depois, hoje... mostrar desde aí as consequências. Isso. Hoje eu digo, com 16, 17 anos, você não consegue fazer um adolescente dessa idade mudar de opinião. Ele só vai mudar se ele bater a cabeça no muro. Nós também fomos assim. Nós também quisemos fazer do nosso jeito. E a hora que não deu certo, a gente voltou para trás. Só que naquela época as consequências eram menores. Eu penso isso. Não tinha cartão de crédito. Não tinha o tráfico. Num quarteirão tem 2 bocas de tráfico. Não tinha isso. Então, quando a gente fazia algo que não dava certo, a gente voltava atrás e não tinha mamãe para pedir, para solucionar o nosso problema. Você fez, você se vira. É exatamente assim. E outra coisa... Eu agradeço a minha mãe, exato, meu avô, meus pais, minha família, por terem sido duros comigo. E quando a gente vai fazer diferente, porque eu fiz diferente da minha família, no olhar deles, do jeito que a constelação vê a coisa, eu fiz um processo de negação das coisas que eles me ensinaram. E houve um momento na minha vida que eu tive que orar e nessa oração dizer diante de Deus que eu ia fazer diferente deles. Porque era o meu chamado. Mas foi esse o erro também da nossa geração. Se for avaliar por que nós falamos no início desse podcast, que a nossa geração errou por ter medo dos filhos, de mimá-los, mas foi por causa disso. Eu sei dentro de mim que eu a vida inteira tentei poupá-los, pensando, eu não vou ser dura igual os meus pais foram. Porém, fazia parte do nosso papel ensiná-los a arcar com as consequências. A gente tem que ser duro. Eu chego à conclusão hoje. Eu digo, cada pessoa tem o seu tempo. O tempo do outro não é igual ao teu tempo. Às vezes a gente pensa, eu sou terapeuta, a gente pensa assim, nossa, falta muito pouco. Vamos se mexer, vamos motivar para que a pessoa tome atitude. Às vezes até toma uma atitude, mas volta atrás, porque ela tem o tempo dela, o momento dela. Então, o aprender, o evoluir é um processo de cada um. Eu não consigo fazer essa evolução, a não ser que for para mim. Eu posso evoluir, porque eu quero, no meu processo, crescer cada vez mais, envelhecer com saúde, envelhecer com uma boa cabeça, envelhecer trabalhando. Não sei, é o meu objetivo. Eu tracei o objetivo. E muitas vezes, quando a gente pergunta para uma pessoa idosa, que aposentou, acabou de aposentar, eu quero morrer sossegada. É a resposta. Quero morrer sossegada. Morrer não é propósito de cada dia.
Todos nós vamos fazer essa passagem. Inclusive, eu digo que a morte é para quem fica, porque eu continuo viva. Com certeza. Não morre. Quem morre, quem assiste a morte, a minha morte, o enterro, é a pessoa que fica. Eu entro em outra sala, vou para outra casa, eu vou continuar evoluindo. Então, é muito importante que a gente tenha sempre propósitos, né? E propósitos não é uma viagem, pode até ser um objetivo. Propósito não é ajudar meus filhos. Não, isso não é propósito. Propósito é aquilo que me dá sentido para a minha vida, aquilo que me conduz além de mim. E se eu não tenho esse propósito, o que acontece comigo? Eu fico sentada e aí eu tenho tempo de olhar a vida alheia e vou fazer fofoca, vou fazer julgamento, vou promover um ambiente, às vezes até desagradável na minha família, entre um filho e outro filho. Porque na família todo mundo tem opinião. E a sua opinião, a opinião de um pai, de uma mãe, é muito importante. Exato. Você pode ter a idade que tiver, pai e mãe, você presta atenção no que ele fala. E às vezes ele fala de um jeito até desagradável, porque não tem a sabedoria de hoje para dizer, e você fica magoado no seu coração com aquilo que ele diz, que ele pensa. Então, quando eu consigo dar liberdade para o outro, ele pode chegar e dizer o que ele pensa, como eu posso chegar também e dizer o que eu penso. E muitas vezes, vou dizer uma coisa, os nossos filhos querem que a gente ouça o que eles têm a dizer. Sim. E muitas vezes a gente começa a conversa, você não me vai falar que você fez isso. Não. Você já falou para não contar? Deixa falar, deixa viver, deixa arcar com as consequências. E também a outra coisa de viver e deixar viver é eu entender que muita coisa não está no nosso controle. Eu estou me treinando para isso. Eu percebo que quase nada está no meu controle. Principalmente da vida do outro. Então, o controle é ilusão. O controle é ilusão. É um jeito que eu tenho para solucionar a dificuldade que eu estou vendo. Quando não é solução. Porque o controle vai me levar aonde? A querer ajudar o outro do meu jeito. E ficar doente também. Ah, né? sim, isso adoece. Então não resolve. Então nós precisamos aprender a viver a nossa vida, dar qualidade para a nossa vida, dar prazer para nós, viver com alegria, ter nosso tempo de devocional, nosso tempo de ficar sossegado com a gente mesmo, ter o nosso tempo de conviver com as pessoas, de ouvir aqueles que nós amamos. Não precisamos ter a solução das coisas. Dar carinho, ouvir, mostrar que se entristeceu. Mostrar sentimento é uma coisa. Agora, querer resolver pelo filho não dá certo. Né? Verdade. Nós temos Me Conta como que você orienta as mães para solucionar quando começa essa dependência. Vou falar para mãe de filhos pequenos. A dependência começa quando ele quer que você faça tarefa com ele. Gravíssimo. E você para a sua vida para fazer tarefa, às vezes dando croque na cabeça.
coagindo, chamando de burro. E aí vai criando aquela relação que a mãe vai resolvendo situações que ele mesmo precisava resolver. Eu tinha uma frase, eu não me lembro mais. E hoje os métodos são diferentes, né? Eu fui ensinar meu filho a fazer conta de dividir faz tempo, hoje ele tem 30 anos. Ele falou assim, mas não foi assim que a professora ensinou. E era de outra forma, dava o mesmo resultado, mas era outra pedagogia para ensinar a divisão. E então, eu não sei. Não me lembro. Aliás, não aprendi. No meu tempo era diferente. E hoje eu vejo, ainda na criança, muito tempo de celular, muito tempo em computador. Se você conseguir manter uma regra sobre isso, o seu filho vai ser mais feliz, você também. E ele, porque a criança aprende, quando ela está com uns 10, 11 anos, ela aprende que se a mãe não não ajudar, ele não sabe. E, aliás, ele nem presta atenção na escola, porque a mãe vai fazer a tarefa. Mas ele faz tão feio, ele faz tão mal feito, e a mãe então faz por ele. Ali começa já a se estabelecer, se ele fizer mal feito, quem tem que corrigir ele é a professora. Ela vai falar para você, mas essa é uma tarefa dela, de pôr o limite para ele e você pôr, porque a criança, porque hoje eu tenho neto, a criança fala, a minha professora não liga. Não sei se é verdade ou não, porque nesse caso eu só estou aquele momento com o neto. Eu me lembro quando eu reclamava de alguma coisa da escola, minha mãe dizia, a professora sempre tem razão. O aluno, quando é preguiçoso, ele põe defeito na professora. Então, bastou uma vez eu reclamar, não reclamei a segunda. Outra coisa que eu acho que foi um erro muito grande da nossa geração foi contribuir com a mesada se o filho faz alguma coisa em casa. Eu acho um erro gravíssimo. Eu nunca fiz isso, mas quem fez não obteve resultado. Eu sou uma que obtive resultado. Você obteve? Eu obtive resultado na participação. Porque então, toda coisa tem que ter equilíbrio. Mas a minha criação... É dando que se recebe. E a vida é assim. Você teve sorte na índole dos seus filhos, isso, né? Que os filhos vêm com uma índole, que é o espírito que tem dentro desse corpo. Então, o que acontece? Em casa era assim, vai já lavar a louça do jantar, hoje é seu dia. Pega a flanela, vem tirar o pó dos móveis enquanto eu estou fazendo outra coisa. Minha mãe criou a gente assim. E aí, se quebrasse o pé de um porta-retrato na estante que você estava tirando o pó. Levava uma bronca, né? Então, eu acho que a gente deve, não é retroceder, o mundo ele andou para frente, nós não podemos retroceder, mas o que era bom, assim como o ovo caipira é bom de se comer, melhor do que o ovo de granja, então vamos deixar o ovo de granja e vamos procurar uma galinha caipira, um ovo caipira. Não é assim para alimentação? Assim também são para os costumes, para a vida, para os filhos sentirem a vida. Mas o que a gente ganhava de presente? Só no aniversário e no Natal. Isso. E hoje os filhos pedem todo o que dia. Pra gente? Todo dia. O que é impossível. Todo dia. Então aquilo é um custo que eles não imaginam quanto é. Então, se eles puderem participar ganhando aquilo numa troca justa, não é? Eu te dou R$1.000 para você lavar uma louça. Não é assim. É o custo mesmo. E aí ele vai aprendendo que o fazer um serviço
tem um ganho, tem um resultado. E ele vai ganhar quando ele completar o resultado que ele quer. Então é um trabalho aí falando de crianças. Quando a gente fala já de adolescentes, o adolescente, se ele não aprendeu na infância participar, é muito difícil dele participar na adolescência. Verdade. Primeiro porque as escolas estão exigindo bastante dos nossos adolescentes. E segundo porque ele não aprendeu, e ensinar nessa hora é um desgaste muito grande. Não consegue mais. Então a gente tem que fazer propostas para ele também. Cada um vai ter que ver que proposta que ele pode pôr de uma participação no sentido de ir bem na escola, no sentido de fazer um trabalho mesmo que ele goste de fazer. Sempre tem maneiras dessa pessoa participar, tanto na sociedade quanto em casa, para lidar com esse custo exagerado, né? Hoje a gente vai numa escola particular, todos os alunos estão com aquelas maçãzinhas no celular. O mais barato desse celular deve estar custando uns 8 mil. Não tenho nem ideia, porque eu não me permito gastar isso para mim. E outra coisa, eu penso para mim que até é imoral. É imoral. Outra coisa que... O meu é Samsung, ó. Aliás, está precisando de uma capinha. Então, o que acontece? Hoje, eu acho uma falta muito grande de administrar essa educação, de deixar o filho viver, a princípio de tirar-lhe o prato que comeu da mesa. E lavar, né? Tirar e lavar. E na pia, porque na minha casa não tenho empregada. Eu nunca deixei. Não tenho auxiliar. Vem uma pessoa fazer limpeza na minha casa uma vez por semana. O resto é nós que estamos ali, que temos administrando o uso da casa. Eu nunca permiti um filho levantar da mesa sem tirar o prato e o seu copo. E na casa dos outros é obrigação irreversível de tirar o prato e o copo e ir na pia e lavar, interessante, colocar no escorredor. Isso já fica introjetado. Às vezes eu estou sentado numa mesa do restaurante. Eu já vou juntando a sujeira num prato só e já vou arrumando. Sim. Quando é uma lanchonete, eu ponho em cima lá do balcão, ajeito para a garçonete, porque... É isso. Então, por que nós fazemos isso? Porque nós somos treinados. E nós precisamos treinar os nossos filhos. É nossa obrigação. E não nos desgastarmos. Para que eles possam viver, para que eles possam sentir a vida desde pequeno. Desde pequeno. E no adulto, é realmente deixando aquele adulto viver as consequências da vida dele. E você valorizar a sua vida. Ele perceber que você valoriza a sua vida. Vou dizer para você que as pessoas às vezes dizem assim, o homem, a mulher, o jovem que está adultecendo, ele diz assim para mim: eu não quero ser como meu pai e minha mãe. Eles trabalhavam o dia inteiro e às vezes até à noite meu pai trabalhava para dar todo o dinheiro para a gente e eles ficarem sem nada. Não quero isso para mim. Os filhos não querem ser assim, viu? Ixi, tem muita coisa. O italiano diz o seguinte: culpa é sua, não deixou teu filho tomar a vida nas mãos. É um viver, é um acreditar que existe possibilidades que eu desconheço. Bravíssima. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve em nosso canal. E na próxima entrevista terá novidades com a Selenita. Obrigada, Selenita. Eu que agradeço. Obrigada. Agradeço mesmo essa oportunidade, de coração. Obrigada, bem. Gratidão. Eu que agradeço.